A ira de Deus é um tema muitas vezes evitado, mortes e calamidades para compreendermos a santidade de Deus, o pecado humano e a necessidade da salvação, ao contrário da raiva humana, para compreender muitas vezes é preciso olhar para o contexto espiritual a ira e moral das Escrituras, justa e controlada, a queda, ela a origem da morte e do sofrimento, tudo que começa em Gênesis 3, pecaminoso, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o pecado entra nos primeiros livros da Bíblia, a morte, vemos a manifestação da ira divina. A partir daí, vemos o mundo se deteriorando. Deus se ira quando o povo de Israel fabrica o bezerro de ouro. Se corrompe, Moisés intercede pelo povo, envia o dilúvio, mostrando que a ira de Babel revela o orgulho pela misericórdia e intercessão. Deus confunde as línguas. Essas calamidades mostram que o pecado desalinha a criação com o propósito original de Deus. Ignora o pecado. Guerras no Antigo Testamento, arrependimento, justiça e julgamento. A Bíblia relata muitas guerras. A ira de Deus é durante a conquista de Deus não é arbitrária. Deus ordena que Israel destrua povos cananeus. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça mas devemos entender o contexto. Paulo mostra que a ira de Deus idolatria é a ação santa contra a rejeição da verdade e imoralidade de Deus. Deus não fica irado deu séculos para esses povos, mas porque o pecado é uma afronta direta ao seu caráter santo. A guerra era um instrumento de julgamento e justiça embora divina. Muitas vezes não era por ganância ou ódio, mas fala apenas de amor e graça. Notáveis. Ele também apresenta a ira de Deus de forma clara. Gênesis 19, 13 pragas do Egito está escrito, julgando quem crê no Filho tem a vida eterna. Exílio da Babilônia, rejeita o Filho não verá a vida, por sua infidelidade permanece a ira de Deus. Como Jesus mesmo falou várias vezes sobre Deus também usa calamidades para corrigir e alertar seu povo. Ele condena os fariseus com palavras duras. Fomes em Israel, como vemos a ira de Deus sendo derramada por Deus para mover nações inteiras. Pragas e doenças são vistas como consequência direta ou indireta do pecado. Da ira de Deus e também de Isaías e Jeremias está na cruz de Cristo. Em Romanos 13:25, Paulo explica que Deus apresentou Jesus como sacrifício para manifestar sua justiça. Jesus sofreu a ira que nós merecíamos para que fosse a calamidade na Bíblia. Deus nunca é só destruição. Que Deus não ignorou um convite ao retorno a Deus. Cristo. É por isso o Novo Testamento também mostra dor. Deus mostra mesmo com a vida de Jesus e o sofrimento continua. Jesus mesmo vindoura e o chamado tereis aflições. A Bíblia fala de uma eu venci o mundo. João Tessalonicenses 1:10. Jesus fala de guerras e rumores de guerras, mas Deus não deseja que ninguém pereça. Aos cristãos começa em Atos, ele chama todos ao arrependimento. A ira de Deus é um alerta. Morreram como mártires. Consequências o sofrimento não some, mas há um caminho de escape Jesus Cristo. Agora, é um meio de glorificar a Deus com temor reverente, reconhecendo a santidade de Deus, a apocalidade do pecado, a calamidade final e a vitória eterna. Tomado o último livro da Bíblia é repleto de imagens fortes, guerras cósmicas, o Evangelho com aqueles que ainda estão debaixo da ira. As taças da santidade são derramadas sobre a terra, aquele que nos salvou. Mas o foco não está no terror, a ira de Deus é real, justa e necessária. O mal é julgado, também revela Satanás o quanto Deus ama a justiça, a morte é vencida. E Deus faz novos céus e nova terra, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. A Bíblia fala com clareza sobre o fim dos tempos, um período de grande calamidade, julgamento e transformação. Essa narrativa está espalhada por vários livros, especialmente em Daniel, nos Evangelhos e no Apocalipse. Vamos percorrer os principais eventos dessa profecia, conforme descrito nas Escrituras. 1. Os sinais precursores. Jesus, em Mateus 24, alerta sobre sinais que antecederão o fim, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Ele chama esses eventos de princípio das dores. É um tempo em que o amor esfriará, e muitos serão enganados por falsos profetas. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. 2. A grande tribulação. A Bíblia descreve um período de 7 anos de tribulação, intensificando-se na segunda metade. É um tempo de sofrimento sem precedentes, porque haverá então grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Mateus 2:4-21. Durante esse tempo, surgirá o anticristo, uma figura de liderança mundial que enganará muitos, exigirá adoração e perseguirá os fiéis. 3. O juízo das taças, trombetas e selos. No livro do Apocalipse,
João vê visões de juízos divinos. 7 selos incluem guerra, fome, morte e perseguição. 7 trombetas trazem desastres naturais e espirituais, como 1/3 da terra queimado, águas contaminadas e escuridão. 7 taças da ira de Deus representam juízos finais sobre a humanidade rebelde, como úlceras, mares em sangue, e trevas sobre o trono da besta. Cada juízo revela a santidade de Deus e o peso da desobediência humana. 4. A batalha final, Armagedon. A culminação da rebelião humana acontece na guerra de Armagedon. As nações se reúnem contra Israel e contra o próprio Deus, mas Cristo retorna em glória, montado num cavalo branco, com um exército celestial. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E em justiça julga e peleja. Apocalipse 19:11. Jesus derrota o anticristo, o falso profeta, e lança-os no lago de fogo. 5. O julgamento final. Após o reinado milenar de Cristo, haverá o julgamento diante do grande trono branco. Todos os mortos serão ressuscitados, para prestar contas de suas obras. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. 6. A nova criação. Mas o fim do mundo como o conhecemos, não é apenas destruição, é também renovação. Deus criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou lágrimas. E vi novo céu e nova terra. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 1,4. Essa é a esperança final para os que seguem a Cristo, viver para sempre com Ele, em paz e glória. Salomão na Bíblia, o rei da sabedoria. Salomão foi o 3º rei de Israel, sucedendo seu pai, o famoso rei Davi. Sua história é contada principalmente nos livros de 1 Reis, 2 Crônicas, e também em partes de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ele é lembrado como o rei mais sábio de Israel, e também como aquele que construiu o grandioso templo em Jerusalém, conhecido como o primeiro templo. A ascensão ao trono. Salomão era filho de Davi com Batseba. Apesar de não ser o filho mais velho, foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Davi, segundo a Bíblia. Davi reconheceu a vontade divina e, antes de morrer, garantiu que Salomão fosse ungido como rei, mesmo enfrentando ameaças ao trono, especialmente por parte de seu meio-irmão Adonias. Salomão consolidou seu reinado com sabedoria e firmeza. O pedido por sabedoria. Um dos episódios mais marcantes de sua vida aconteceu logo no início de seu reinado. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Em vez de pedir riquezas, poder ou longos anos de vida, Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo de Israel. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele não só lhe deu sabedoria, mas também riquezas, honra e paz durante seu reinado. A sabedoria de Salomão ficou famosa em todo o mundo antigo. Um exemplo clássico é o julgamento das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Diante do impasse, Salomão propôs dividir a criança ao meio. A verdadeira mãe, movida por compaixão, preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer. Com isso, Salomão revelou quem era a verdadeira mãe, demonstrando sabedoria e discernimento extraordinários. O reinado próspero. Durante os 40 anos de seu reinado, Israel viveu um período de paz, prosperidade e crescimento. Salomão fortaleceu alianças políticas, inclusive casando-se com mulheres de outras nações, como a filha do faraó do Egito. Com isso, aumentou a influência de Israel e garantiu estabilidade nas fronteiras. Ele também promoveu o comércio, construiu palácios, cidades fortificadas e obras públicas, mas sua maior realização foi a construção do templo em Jerusalém. Esse projeto grandioso levou 7 anos para ser concluído e tornou-se o centro espiritual do povo de Israel. O templo abrigava a Arca da Aliança e representava a presença de Deus no meio do seu povo. A visita da rainha de Sabá. Outro episódio famoso é a visita da rainha de Sabá, que veio de uma terra distante, para testar a sabedoria de Salomão, com perguntas difíceis, encantada com suas respostas, com a riqueza do palácio e a organização do reino. Ela reconheceu que a fama de Salomão era verdadeira e até menor do que a realidade. Essa história simboliza o respeito internacional que Salomão conquistou. A queda de Salomão.
Apesar de toda sua sabedoria e sucesso, Salomão também cometeu erros graves. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam pelas veredas da fé. A vida cristã é uma jornada, e como toda jornada, ela tem caminhos, encruzilhadas, subidas, vales e desertos. O Senhor, em sua infinita sabedoria, nos convida a trilhar as veredas da fé, caminhos que não são visíveis aos olhos naturais, mas que se revelam aos que confiam no seu coração. O salmista declara no Salmo 23:3: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas não são os atalhos fáceis do mundo, nem os caminhos largos e populares. São estreitos, muitas vezes solitários, e exigem de nós algo que o mundo pouco valoriza: fé. Mas o que é andar pelas veredas da fé? É confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É crer na promessa, mesmo quando o cumprimento parece distante. É seguir em frente, mesmo quando os pés doem e o coração hesita. Hebreus 11 nos apresenta heróis que caminharam por essas veredas. Abraão, que partiu sem saber para onde ia. Moisés, que abandonou os tesouros do Egito. E tantos outros que, mesmo sem verem a promessa se cumprir em vida, mantiveram os olhos no invisível. A fé é um mapa que não revela o caminho todo, mas garante que o guia sabe a direção. Caminhar por essas veredas também é viver de maneira contracultural. É amar quando o mundo prega o ódio. É perdoar quando tudo em nós quer vingança. É servir quando o ego deseja ser servido. E, acima de tudo, é depender de Deus em todas as circunstâncias. Mas há uma promessa: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. Deus não nos promete um caminho fácil, mas promete sua presença, e isso é tudo o que precisamos. Ao longo da jornada, ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos torna semelhantes a Cristo. Cada passo pelas veredas da fé nos aproxima mais dele. Hoje, o Senhor te chama para continuar caminhando, mesmo que o vento esteja forte, mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, mesmo que você esteja cansado. Lembre-se, o Deus que chama é fiel para sustentar. Então, siga, um passo de cada vez, e descubra que, mesmo nas veredas mais difíceis, a paz, a propósito, e a doce companhia do bom pastor. A bondade de Deus. Quando falamos sobre a bondade de Deus, estamos tocando em um dos aspectos mais profundos e transformadores do seu caráter. Deus é bom não apenas em ações, mas em essência. Sua bondade não é apenas algo que ele faz, mas algo que ele é. Desde o começo da criação, vemos a bondade de Deus se manifestando. Quando ele criou o mundo, declarou que tudo era bom. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado e moldado com amor. E no ápice dessa criação, ele formou o ser humano, à sua imagem e semelhança, e viu que era muito bom. A bondade de Deus não se limita ao que é agradável ou fácil. Ela se manifesta mesmo nos momentos difíceis. Muitas vezes, é nos dias de dor, perda ou confusão que mais percebemos a profundidade da sua bondade. Deus não nos abandona. Ele caminha conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Como diz o Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus é paciente. Ela espera, mesmo quando falhamos, quando nos afastamos. Quando ignoramos a sua voz, ele continua sendo bom. Em Lamentações 3:22-23, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que, todos os dias, Deus nos oferece um recomeço. Ele nos estende a mão com bondade, mesmo quando não merecemos. Isso é graça. Isso é amor em ação. Olhar para Jesus é ver a bondade de Deus encarnada. Jesus curou, perdoou, alimentou, chorou com os que choravam e se compadeceu dos rejeitados. Ele foi a expressão mais pura da bondade divina. E, em um ato supremo de bondade, deu a sua vida por nós. Ele morreu por amor, para que tivéssemos vida e vida em abundância. A bondade de Deus também se manifesta em coisas simples do dia a dia. O ar que respiramos, o sol que aquece, a beleza da natureza, a paz no meio da tempestade, uma palavra amiga na hora certa.
o consolo que vem sem explicação, são sinais do cuidado de um pai que se importa com cada detalhe da nossa vida. Mas é importante lembrar, a bondade de Deus não é permissividade. Ele não nos dá tudo o que queremos, ele nos dá o que precisamos. Às vezes, o que parece ser uma negativa é, na verdade, uma proteção. A bondade de Deus corrige, disciplina e ensina, porque Ele nos ama. E essa bondade é eterna. Ela não se esgota. Ela não depende de nossos méritos. O Salmo 100 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Por isso, podemos descansar, podemos confiar. Mesmo quando não entendemos, podemos dizer com fé: Deus é bom o tempo todo. E essa verdade muda tudo. Ela nos dá paz, esperança e propósito. Se você está ouvindo isso agora, e sente que está longe, saiba que a bondade de Deus está te chamando de volta. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, a bondade dele é maior. E ela está ao seu alcance. Porque, há muitos anos atrás, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Durante séculos, a Bíblia foi um livro praticamente inacessível para a maioria das pessoas. Hoje ela é facilmente encontrada em diversas línguas, formatos impressos e digitais, mas nem sempre foi assim. Vamos entender o porquê. 1. Escrita manual e produção limitada. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Bíblia não existia como conhecemos hoje, um livro completo. Os textos sagrados estavam divididos em rolos ou manuscritos separados. Cada cópia precisava ser escrita à mão, letra, por monges copistas. Esse trabalho era demorado, exigia muito cuidado, e podia levar anos para completar uma única Bíblia. Além disso, o material usado, como pergaminho e tinta, era caro e difícil de produzir. Por isso, havia pouquíssimas cópias da Bíblia, e a maioria ficava guardada em mosteiros ou catedrais. Não era algo que uma pessoa comum pudesse ter em casa. 2. Línguas difíceis e inacessíveis. Outro grande obstáculo era o idioma. Durante a Idade Média, a maior parte das Bíblias estava escrita em latim, chamada Vulgata, traduzida por São Jerônimo no século IV, mas, com o tempo, o latim deixou de ser a língua falada pela população. Enquanto os padres e estudiosos conseguiam entender, a maioria do povo não compreendia uma palavra sequer. Isso significava que, mesmo quando alguém tinha acesso a uma Bíblia, não podia entender seu conteúdo sem a ajuda de um sacerdote. A interpretação ficava totalmente nas mãos da Igreja, que decidia o que seria ensinado e como. 3. Controle da Igreja e da autoridade religiosa. Durante muitos séculos, especialmente na Idade Média, a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas da Europa. Ela controlava a religião, a política, a cultura e até a educação. Havia um certo receio de que, se a Bíblia fosse colocada nas mãos de todos, interpretações erradas poderiam surgir e causar confusão ou até rebeliões religiosas. Por isso, a Igreja não incentivava traduções da Bíblia para os idiomas locais. Pelo contrário, em muitos momentos da história, traduções não autorizadas foram proibidas, e quem ousava fazer isso podia ser perseguido, preso ou até condenado à morte por heresia. 4. Baixo índice de alfabetização. Outro fator importante era a educação. Durante muito tempo, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. O conhecimento estava concentrado em uma pequena elite: clérigos, nobres e estudiosos. Se a pessoa não sabia ler, mesmo tendo uma Bíblia, ela não conseguiria usá-la. Por isso, os ensinamentos bíblicos eram transmitidos oralmente, em sermões, pinturas e vitrais nas igrejas, que mostravam cenas da vida de Jesus e de histórias bíblicas. 5. A revolução da imprensa e a mudança histórica. Tudo isso começou a mudar no século XV, com uma invenção que revolucionou o mundo: a imprensa de tipos móveis, criada por Johannes Gutenberg. Por volta de 1440, com essa nova tecnologia, livros puderam ser produzidos em larga escala muito maior. A Bíblia, a palavra viva e atemporal. A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes da história da humanidade. Considerada por bilhões de pessoas ao redor do mundo como a palavra de Deus, ela não é apenas um conjunto de ensinamentos religiosos, mas um guia moral, espiritual e até mesmo social que atravessa gerações e culturas. Sua relevância permanece intacta, independentemente do tempo ou lugar.
oferecendo ensinamentos para a vida cotidiana, resposta às grandes questões existenciais e consolo nas horas de sofrimento. A Bíblia é composta por 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os escritos sagrados do judaísmo e apresenta a história do povo de Israel, as leis que regiam a sua vida e as profecias sobre o Messias. Já o Novo Testamento foca na vida e ensinamentos de Jesus Cristo, além de incluir cartas e escritos dos apóstolos que ajudam a explicar a relação entre Deus e a humanidade à luz da vinda de Cristo. O Antigo Testamento e a formação do povo de Deus. O Antigo Testamento é recheado de histórias poderosas e profundas, desde a criação do mundo até o exílio e retorno do povo de Israel. Em Gênesis, por exemplo, encontramos o relato da criação, onde Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, estabelecendo o conceito de sabedoria divina que permeia todas as coisas. A história de Adão e Eva e a queda no Jardim do Éden nos apresenta a primeira ruptura entre Deus e a humanidade, um tema que será explorado ao longo de toda a Bíblia. A história de Moisés e o Êxodo, onde o povo de Israel é libertado da escravidão no Egito, é um dos maiores marcos do Antigo Testamento. Moisés, como líder, guia os israelitas pelo deserto e recebe os 10 mandamentos, que se tornam a base da moralidade judaica e, mais tarde, cristã. As histórias dos profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, falam de um futuro messiânico, apontando para a vinda de um Salvador que restauraria a paz e a justiça. Esses textos formam a base para o entendimento cristão de Jesus como o Messias prometido. O Novo Testamento e a revelação de Jesus Cristo. Quando passamos para o Novo Testamento, o foco muda para a pessoa de Jesus Cristo, que se apresenta como o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Jesus, em seus ensinamentos, fala do reino de Deus, do perdão, da misericórdia e do amor incondicional. Ele desafia as normas sociais e religiosas da sua época e oferece uma nova compreensão sobre Deus e a vida eterna. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram sua vida, morte e ressurreição, eventos que são centrais para a fé cristã. Jesus não apenas ensinou através de parábolas e milagres, mas sua morte na cruz e ressurreição são vistas como o ato redentor que possibilita a reconciliação entre Deus e a humanidade. Esse é um dos aspectos mais profundos da Bíblia. Ela não é apenas um livro de histórias, mas um relato de salvação e esperança para a humanidade. A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Além de ser um livro de fé, a Bíblia oferece princípios atemporais sobre como viver uma vida justa e significativa. O Sermão da Montanha, por exemplo, apresenta as bem-aventuranças, que destacam qualidades como humildade, misericórdia, pureza de coração e pacificação. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo resume a ética cristã, e é considerado por muitos como um dos ensinamentos mais profundos da Bíblia. Outro aspecto central da Bíblia é a sua chamada à justiça social e a compaixão pelos necessitados. A Bíblia fala em várias passagens sobre a importância de cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Isso reflete o caráter de Deus, que é descrito como justo e misericordioso. Jesus, em seus ensinamentos, também enfoca a necessidade de perdão e reconciliação, não só com Deus, mas com os outros. Relevância da Bíblia nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a Bíblia continua sendo um livro de grande influência. Embora muitas das suas histórias sejam de contextos históricos antigos, seus princípios e ensinamentos atravessam as barreiras do tempo e continuam a ter relevância prática em uma sociedade muitas vezes marcada pela violência, desigualdade e incertezas. Os ensinamentos bíblicos oferecem respostas para questões que são eternas, como encontrar paz interior, o que é a verdadeira felicidade, como lidar com as dificuldades da vida. Além disso, a Bíblia também é uma fonte de conforto e esperança. Muitas pessoas, em momentos de sofrimento, voltam-se para as Escrituras em busca de consolo. Passagens como o Salmo 23, que fala sobre Deus como o pastor que guia e protege, ou Romanos 8:28, que afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem sido fonte de renovação espiritual ao longo dos séculos.
Era uma vez, há muitos séculos, um jovem chamado José, filho de Jacó. Ele vivia em Canaã com seus irmãos, mas havia algo que o tornava diferente. José era o preferido do pai. Jacó até lhe deu uma túnica colorida, linda como o arco-íris. Mas essa predileção despertou algo sombrio no coração dos seus irmãos: inveja. Certa noite, José teve um sonho. No sonho, ele e seus irmãos colhiam feixes de trigo, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do seu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam a ele. Quando contou esses sonhos à família, os irmãos se enfureceram. Você quer dizer que vai reinar sobre nós? Disseram. O ódio cresceu a ponto de se tornar perigoso. Um dia, enquanto José ia ao encontro dos irmãos no campo, eles tramaram contra ele. Primeiro queriam matá-lo, mas um deles sugeriu: vamos jogá-lo num poço e deixá-lo lá. Depois, mudaram de ideia ao verem uma caravana de mercadores indo ao Egito, e então, venderam José como escravo por 20 moedas de prata. José foi levado para o Egito, longe da família, de sua terra, e agora como escravo. Tudo parecia perdido, mas José não perdeu a fé. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo ali. Foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e logo, por ser fiel, sábio e justo, ganhou a confiança do patrão e se tornou administrador de sua casa. Contudo, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou, dizendo: como poderia eu pecar contra Deus? E fugiu, mas ela o acusou falsamente. E José, inocente, foi lançado no cárcere. Lá no fundo daquela prisão escura, José poderia ter desistido. Mas novamente, Deus estava com ele, e ele continuou ajudando, organizando, e até interpretando sonhos de outros presos. Anos se passaram. Um dia, o faraó teve um sonho estranho: 7 vacas gordas e 7 magras, 7 espigas boas e 7 secas. Ninguém sabia o que significava, até que o copeiro do rei, que estivera na prisão, se lembrou de José. Faraó, há um homem que sabe interpretar sonhos. Chamaram José. Com humildade, ele disse: não sou eu quem interpreta sonhos, mas Deus me dá sabedoria. E revelou: os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José sugeriu: durante os anos bons, armazenem alimento. Assim sobreviverão à crise. O faraó ficou tão impressionado que fez de José o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra. Quando a fome chegou, e povos de longe vinham ao Egito por comida, os irmãos de José também vieram. Eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Foi um momento de partir o coração. Ele viu os mesmos que o traíram, agora com olhos cansados, mãos vazias e arrependidos. José poderia se vingar, mas, com lágrimas nos olhos, ele disse: eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês venderam. Mas não tenham medo. Deus transformou o mal em bem, para salvar muitas vidas. Ele os perdoou, abraçou seus irmãos, choraram juntos. Depois trouxe toda a família para viver com ele no Egito.